Pronto, boa noite, pessoal. Vocês estão me vendo? Tá tudo ok aí? Me confirmem. Certo, som, imagem, tudo ok. Que hoje eu estou num lugar diferente, né? Eu viajei, estou em Recife. E aí, eu não sei como é que tá a internet aqui, se está tranquilo. E pronto, tudo ok, né? Beleza. Outra coisa que... Boa, Lívia. Na praia tudo fica melhor, né? Outra coisa que eu vou falar com vocês hoje é que vou pedir para vocês terem um pouco de paciência comigo hoje, porque acho que pela voz vocês já perceberam que eu estou gripada. Então, pode ser que, porventura, eu dê umas tossidas, eu beba muita água, trouxe até meu sprayzinho aqui de garganta, para conseguir dar essa mais de uma hora de aula, mas a gente consegue. O assunto vai ter que ser dado. O importante é vocês entenderem tudo, beleza? Então, tenham paciência aí, mas a gente vai desenrolar. Então, vamos lá. Bom, hoje, depois eu falo do assunto, né? Primeiro eu tenho que sempre lembrar para vocês que não darei recomendação de investimentos aqui, certo? Todo o nosso intuito aqui é somente fornecer a vocês ferramentas de forma educacional para que vocês mesmos consigam tomar suas próprias decisões nos seus investimentos, nas suas operações e tudo. Então, nada que eu disser é recomendação de investimento, beleza? E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, mas ao mesmo tempo complexo. Tem gente que não entende muito bem, mas eu acho que muita gente já ouviu falar aqui. E é o tal do Power of Three, ou o Poder dos Três, que ele foi meio que não criado, na verdade, ele não foi criado pelo ICT, mas ele foi divulgado pelo ICT, né? Ele até fala nas aulas que foi o mentor dele que falou sobre isso para ele. E aí ele estudou melhor essa técnica e tal, e colocou na metodologia dele, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre os principais pontos que fazem essa teoria, né? É como se fosse uma técnica, na verdade. É um estudo dos movimentos do mercado, né? De fases do mercado, fases do preço, e que acontecem todos os dias. E muita gente não se dá conta, né? Às vezes a gente, como eu falei, por isso que é tão importante a gente sempre conseguir assistir todas as aulas e por ordem, né? Porque aí você vai pegando aos poucos, você vai conseguindo juntar várias ferramentas e aí na sua cabeça vai começando a fazer sentido tudo que eu vou dizer depois, porque cada ponto que eu falar ele é interligado com o ponto passado. Então não adianta você saber um setup específico para aplicar se você não conhece como o mercado se movimenta. Então, essa aula de hoje é mais uma ferramenta para vocês entenderem como é que o mercado funciona, como é que ele se movimenta, certo? E ele fala dos ciclos do preço. É super importante. Então, a gente vai falar hoje, aqui que eu coloquei a anatomia do candle diário, mas não é só para o candle diário. Na verdade, ele se aplica ao mercado como um todo. Como a gente sempre fala, o mercado ele é fractal. Então, tudo que eu falar sobre o candle diário, ele vai ser aplicado a todo o mercado, né? E aí, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, perguntem. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber também, eu digo que não sei. Depois a gente pesquisa e conversa, beleza? Mas é isso. Então, vamos lá começar. Sim, meu nome é Tainá Kerli. Para quem não me conhece e para quem não me segue, já siga lá, @tai.kerli, certo?
E também me adicione no YouTube, no canal do YouTube, onde está todo o curso, né? Além do YouTube da IC Markets, fica um link para o meu próprio YouTube com a playlist do curso completo. E aí também tem as aulas, as lives de análise de mercado, para vocês verem tudo que eu falo aqui na prática. Beleza? Vamos começar lá falando sobre a anatomia do candle. Na verdade, eu já falei um pouco sobre esse assunto, mas hoje a gente vai destrinchar um pouco mais. Então, vários assuntos que eu dou uma pincelada no começo do curso, eu trago depois e destrincho mais para colocar dentro do contexto da aula do dia. Então, hoje, o contexto, ele precisa do entendimento do que é o candle, né? E aí a gente começa falando que a gente já sabe, óbvio, que o candle é a unidade básica do trading, né? Que é por ele que a gente consegue fazer nossas análises dentro do mercado. O indicador OHLC, que é a abertura máxima, mínima e fechamento, OHLC em inglês, que é Open, High, Low, Close, que significa isso. E nos conta a história do preço e o ciclo que ocorreu dentro daquele período de tempo, certo? Então, se a gente está falando do candle diário, esses números, essas informações, elas vão dizer sobre onde o preço esteve, o caminho que o preço percorreu durante aquele ciclo. Então, a gente está falando da história do candle dentro do tempo, certo? Então, a gente está falando de tempo e preço, sempre. Existe uma enorme quantidade de informações somente nesses números. Lembrando sempre, a abertura, que é o início do período antes do desequilíbrio. Máxima indica o ponto mais elevado, para o qual os compradores conseguiram jogar o preço. Mínima mostra o preço exato em que os vendedores perderam o domínio do preço. Fechamento indica o ponto em que o mercado decidiu equilibrar o preço ao final do dia. E aqui a gente traz essa figurinha, novamente, que é a figura básica, que mostra o que é um candle, como a gente vê no gráfico, e aqui é o tipo de candle OHLC, que é só representado pelo tracinho, pela essa barrinha. E aqui a tradução da sigla. Começando pela abertura, né? No caso aqui a gente tem um candle altista, e aí vamos falar um pouco sobre o que é a abertura. O Smart Money distribui acima da abertura e acumula abaixo da abertura. Essas coisas que eu estou falando agora, daqui para frente, na verdade, elas se ligam com o assunto, que é justamente a questão do Power of Three. Então, toda a anatomia do candle ele vai estar também ligado a o que a gente vai falar depois, certo? Então, o Smart Money, ele normalmente distribui, a gente vai ver o que é distribuição, acima da abertura e acumula, a gente vai ver o que é acumulação abaixo da abertura, certo? Para os dias de alta, o movimento abaixo do preço de abertura é o Judas Swing, que é um nome cunhado pelo ICT, né? Ou Stop Hunt, também é a mesma coisa, a gente já falou do Stop Hunt antes, né? Nas nossas aulas de liquidez. Então, se vocês lembram, o Stop Hunt ele é aquele movimento impulsivo que normalmente é feito para tomar liquidez ou para manipular o preço, né? Se você ver um movimento rápido abaixo do preço de abertura, deixa eu pegar o computador, normalmente é a confirmação de que o preço seguirá subindo logo após, ou seja, ele está falando desse movimento aqui. Então, abaixo da abertura, normalmente, quando a gente tem essa configuração, temos o tal do Judas Swing ou Stop Hunt, certo? A abertura estará próxima da mínima do dia. Normalmente, 20% do intervalo total. Haverá um corpo longo no meio, então o fechamento será próximo à máxima do dia. Normalmente 20% superiores do intervalo total. Para os dias de baixa, o movimento acima do preço de abertura é o Judas Swing, ou seja,
é o contrário do que a gente viu. Nos dias de baixa, o Judas Swing e o Stop Hunt, ele é para cima. Um movimento rápido acima do preço de abertura, normalmente é a confirmação de que o preço seguirá caindo logo após. A mínima do dia marca o final do movimento de manipulação, abaixo da abertura em dias altistas. Então, agora a gente está falando da mínima, certo? Normalmente, a mínima ela é o ponto final daquele movimento de manipulação que a gente vai ver o que é. Em dias, no caso, em dias altistas, a gente está vendo aqui. A mínima estará próxima da abertura ou fechamento, né? Dependendo aliás, da abertura, no caso, dependendo do direcionamento. Assim como a máxima é formada pela sombra e pavio do candle, e normalmente dentro do ciclo Power of Three é a região onde ocorre a manipulação. Então, a mínima é a região onde ocorre a nossa manipulação. A máxima do dia marca o final do movimento de manipulação em dias baixistas, certo? Quando a abertura ela é aqui, a máxima ela marca o final daquela manipulação antes do preço cair. Estará próxima da abertura e fechamento, mesma coisa. E o fechamento, o preço de fechamento, ele pode revelar muito mais do que o preço, do que o último preço negociado em uma sessão. Ele não significa somente o último preço negociado. Ele pode indicar a confiança no mercado e a força geral, certo? Ou seja, como eu sempre digo a vocês, como eu falei no começo, o candle, ele conta uma história, certo? Então, cada parte do candle aí, ele vai contar uma história para a gente. E o fechamento, ele conta exatamente isso. Ele vai mostrar como é que o mercado se comporta e o que é que o mercado está pretendendo até para o dia seguinte. Ele vai dizer. Por exemplo, se um high é formado no final do dia e o preço fecha no ou perto do high diário, isso pode ser interpretado como um sinal de confiança, já que o mercado estava disposto a segurar durante a noite. Ou seja, quanto mais próximo ao high do dia o fechamento for, maior é a confiança do mercado, altista nesse caso, certo? Então, se ele está muito perto, quer dizer que o pessoal está segurando as posições. Então, isso nos diz muita coisa. Por outro lado, se uma distribuição forte for testemunhada no final do dia, isso pode ser interpretado como um sinal de baixa confiança, indicando que o smart money realizou muito de suas posições antes do sino do fechamento. O preço de fechamento pode ser um fator importante ao determinar a força de uma tendência. Dentro de uma tendência intradiária, por exemplo, uma nova máxima intradiária, que é, no caso, o LTF, ou low time frame, né, os time frames mais baixos, é muito menos significativa do que um fechamento histórico máximo, um high time frame, ou seja, um fechamento de diário, semanal ou mensal, né, como a gente sempre fala. O HTF ele sempre é mais significativo. Por outro lado, uma mínima intradiária é menos importante se o preço se recuperar antes do fechamento, certo? Por exemplo, o preço ele faz uma mínima, porém se recupera antes de fechar. Então, aquela mínima ela não vai ser tão significativa assim. Para tendências de vários dias ou semanais, medir o preço de fechamento em referência às barras circundantes pode ajudar a determinar a força da tendência ou prever reversões. O que é que ele quer dizer com isso? É que quando você pega e vai analisar no HTF vários dias, ou diário, ou semanal, no caso, como a gente faz quando a gente está fazendo nossa análise top-down, o preço de fechamento ele vai servir de referência de acordo com as barras que estão circundando, ou seja, as que estão antes dele, né? Por quê?
Dependendo daquele preço de fechamento, você vai saber se o preço, qual a distância que ele está do preço atual, se ele tem a tendência de buscar o high daquele fechamento, daquele preço, daquele candle ou não. Enfim, como eu falei, todo o contexto ele deve ser analisado antes de você criar sua ideia de tendência, né? Então, o fechamento ele é bastante importante para isso. Eu também falei outra aula sobre a questão da proximidade entre o fechamento de um candle e a abertura de outro. Isso também já é outro sinal que a gente precisa ficar atento, que o fechamento do candle anterior, ele importa nessa situação, para você saber se o preço ele está tendendo mais a subir ou a descer, se a diferença entre o fechamento e a abertura de um dia para o outro for muito grande, por exemplo, certo? Então, são vários detalhes que a gente tem que se atentar. Continuando aqui, entrando agora na questão do Power of Three, de verdade. A ideia do Power of Three foi aprendida pelo ICT, que é Michael Goodstone, que é o nome dele, né? Com seu mentor, Larry Williams, que é bastante famoso no mundo do trading, que estabeleceu esses conceitos quando notou que o preço teria 3 tipos de movimentos importantes dentro dos ciclos do mercado. Sim, por falar em ciclos do mercado, eu já vou deixar aqui uma dica de livro para vocês, quem se interessar em ver alguma coisa mais teórica. É um livro bem interessante que se chama Ciclos do Mercado. Esqueci o nome do autor agora, mas ele é Howard Marks. É um livro massa, para quem quiser, estiver interessado em conhecer mais sobre o ciclo do mercado. Antes que nós, traders, possamos perceber a consistência em nossas negociações, primeiro temos que entender. Eu errei, deixa eu consertar. Entendi. Temos. Sorry, pessoal. Isso. Sim, que nós temos que entender que só chegamos a esse estado de consistência entendendo os 3 principais ciclos de mercado, sendo eles fase de acumulação, que a gente vai falar um pouco mais, que é dinheiro inteligente ou smart money acumulando posições de compra ou venda, a fase de expansão, que é a expansão de alcance onde o lucro é expandido. No caso, é a parte do impulso, né, do preço. E a fase de distribuição, onde o smart money distribui as posições. E aí aqui a gente tem a representação do candle, mostrando onde é a acumulação, no dia de alta, né, no caso. Aqui no meio a expansão e aqui a distribuição. Então, são essas 3 fases, que é por isso que é chamado de Power of Three, que na verdade a gente vai falar de quatro fases, né? 4 movimentos que formam essas 3 fases, na verdade. Vocês vão ver por quê. Mas as fases são acumulação, expansão e distribuição. São as principais. A acumulação é a fase de mercado onde os market makers, ou smart money, criam uma faixa de consolidação, onde se acumulam ordens de compra e venda. Então, quando a gente vê aquela faixazinha lá no mercado, consolidando um tempão, igual o Bitcoin está fazendo agora, por exemplo, essa é a conhecida acumulação, onde os market makers estão aqui só acumulando suas posições de compra ou venda. E é muito comum que por fora desses ranges se encontrem várias ordens de stop de compra e venda, né? No caso, abaixo e acima, a gente sempre vai encontrar o nosso stop de compra e de venda.
Porque o pessoal está aqui. Enquanto está acumulando, tem muita gente que tem operacional só de ficar aqui dentro dessa acumulação comprando e vendendo, fazendo operações intraday, dependendo do tamanho dessa acumulação, óbvio, né? Quanto maior, mais fácil de fazer isso. Mas eu não aconselho. Devemos ter muito cuidado com isso, justamente. Pois é importante que observemos em que ciclo do mercado estamos. Sell ou buy model. Lembra que eu falei em aulas passadas sobre esse ciclo do mercado de sell model e buy model que são falados pelo ICT, e a gente precisa saber identificar qual ciclo de mercado a gente está. Então, aí tem muita gente que, quando está começando a estudar, vê a questão da acumulação e diz, eu não sei para onde é que o mercado vai. Eu não sei para que lado vai essa acumulação quando sair daí, porque todo mundo sabe que uma hora vai sair, né? E é o que todo mundo quer pegar, é esse movimento expansivo que a gente quer pegar. Mas, quando você não conhece o mercado, quando você não faz o que a gente está fazendo aqui, que é estudar os movimentos do mercado além do setup, você fica perdido. Fica, vou adivinhar para onde o mercado vai explodir. O lado que ele for, eu entro. É basicamente isso, quando a gente começa a estudar, né? Ou muitos gurus ensinam por aí, quando o mercado romper a acumulação, você entra. Isso é um dos setups que muita gente em varejo faz, né? E aí é muito perigoso, por isso. E isso mostra o quê? Mostra que a pessoa não sabe o que está fazendo, que a pessoa não conhece o mercado, de fato. Então, você tem que saber em qual ciclo de mercado você está inserido naquele momento. E aí você vai ter noção de para onde esse movimento ele vai ser de expansão, né? Ele vai tomar, qual rumo ele vai tomar. E aí, antes dele fazer o movimento, você já pode se antecipar. Não que eu estou dizendo que você vai antecipar sua operação antes de acontecer, não. Mas você já pode antecipar o seu plano de ação para reagir quando o mercado entrar em ação, né? Entendeu? Então, por isso que é importante você fazer esse estudo e saber exatamente onde você está. A acumulação típica começa no preço de abertura. Acho que eu falei isso agora, mas a gente vai ver o porquê. Se estivermos procurando uma negociação de compra, estaremos esperando para ver um movimento abaixo da faixa de acumulação ou preço de abertura, certo? Se a gente está esperando por uma compra e, no caso, a acumulação está acontecendo aqui, a gente está esperando, estamos no mercado altista, então a gente está esperando o quê? Um movimento que venha abaixo dessa faixa primeiro, certo? Eita, ficou feio isso. Mas, enfim, vocês entenderam. Se estivermos procurando a negociação de venda, estaremos esperando um movimento acima da faixa de acumulação. Beleza? Smart Money, ele compra em movimento para baixo e vende em movimento para cima. Como assim? Então, você deve segui-lo. Assim, é isso que eu estou falando aqui. O que é que ele faz? No movimento para cima, ele vende e no movimento para baixo, ele compra. E aí, que no caso é a lógica invertida do que as pessoas fazem. Por isso que eu digo, 90% perde no trading. Por quê? Porque os 90%, quando vê um movimento desse para baixo rompendo, a fase de acumulação vai vender. Vai dizer, pronto, o mercado caiu, vou com ele. E enquanto o Smart Money está aqui, ó, comprando para subir. Certo?
Vamos mostrar um exemplo agora de acumulação. No que diz respeito ao Power of Three, a primeira coisa que temos que determinar é o que está acumulando agora. Aqui eu trouxe um exemplozinho, a gente vai olhar com mais detalhe depois. Mas essa é a primeira pergunta que a gente faz quando vai procurar entender o Power of Three. O que é que está acumulando agora? Será que eu estou numa acumulação nesse momento, nesse início de dia? E lembrem sempre, na abertura. A acumulação ela ocorre normalmente na abertura, logo após a abertura do mercado. Normalmente nas primeiras 4 horas. Se estivermos otimistas no mercado, estaremos procurando a acumulação na forma de posições compradas acumuladas. Será provavelmente em torno do preço de abertura, certo? Como eu falei. Observamos quem está acumulando posições compradas, que é o Smart Money, quando estamos otimistas e estaremos antecipando uma expansão para o lado positivo ou fechamento altista. O que eu acabei de dizer? O poder da gente entender qual é o ciclo de mercado que a gente está inserido. Então, se eu sei que o mercado está altista, se eu já fiz se eu já fiz a minha análise prévia do HTF, né, do High Time Frame, e eu já estou sabendo que o mercado está altista, o que é que eu posso esperar? Que aquela acumulação ela seja de ordens compradoras do Smart Money, certo? Então, eu já vou ficar de olho, já vou ficar esperto, né, para próxima movimentação que o Smart Money vai fazer, que provavelmente vai ser a manipulação. O que a gente vê mais de perto. Lembrando sempre, eu trouxe vários exemplos, depois a gente vai ver outros, mas lembrando sempre que nem sempre é todo bonitinho assim aquela acumulação. Às vezes é, às vezes não. Mas quando a gente vê o movimento em si formado, dá para entender o que é que aconteceu, dá para entender o que é a acumulação, o que é a manipulação e a expansão, certo? Vamos agora para a manipulação. A manipulação é um movimento direcional enganoso, conhecido pelos estudantes de ST como Judas Swing ou Stop Hunt também. É responsável por enganar trades mais impulsivos que operam por emoção e leva-os a entrar no mercado quando vem uma vela grande para um dos lados externos da acumulação, acreditando que ficarão de fora do movimento maior. Quem nunca esteve em uma acumulação e após ver um movimento forte, né, o nosso esperado movimento institucional, quando a gente obviamente não conhecia tudo isso, vê um movimento para fora da acumulação, pronto, o institucional já decidiu para onde vai, o impulso está sendo para esse lado, a gente vai junto com ele. Mas às vezes não é bem isso. E aí a gente, por impulso, acaba entrando, abrindo a operação às vezes, por achar que aquele movimento é o movimento correto. Agora, mais uma vez eu reforço, isso só acontece, esse engano, esse movimento, esse comportamento impulsivo do trader de entrar em uma operação desse tipo, só acontece nessa hora de manipulação quando a gente não sabe o ciclo que está inserido. Certo? Quando a gente sabe qual é o ciclo, a gente já espera, poxa, hoje o mercado, eu estou esperando que o mercado seja altista, porque o ciclo está assim, porque o diário está dizendo isso, porque o semanal está dizendo aquilo, e tudo está confluindo para que o mercado seja altista. Então, o que é que eu vou esperar? Que a manipulação seja para baixo e depois a expansão seja para cima. Pronto. Você já fez seu dever de casa. Você está ali só para observar a sua oportunidade. Mas quando você não sabe isso, você toma um trade por impulso e entra errado.
Essa fase muito provavelmente está ligada ao high ou low do dia, que é formado normalmente na seção de Londres. E isso é outro tipo de conhecimento que a gente tem que ter noção também, que é muito importante estudar, que é o das sessões. Por exemplo, a gente sabe que a sessão de Londres, ela acontece normalmente na madrugada. E esse movimento da sessão de Londres, normalmente, a gente associa ao movimento de manipulação, que ele ocorre justamente após a acumulação, que é a fase também que a gente associa ao tempo da sessão asiática. Certo? Então, uma coisa está ligada à outra. Sessão asiática, abertura de mercado, acumulação. Sessão de Londres, manipulação após a sessão asiática, certo? Normalmente. Não quer dizer que tudo tenha que ser sempre assim. Às vezes, o mercado se comporta diferente, mas enfim, normalmente isso acontece. E aí, aqui a gente tem a manipulação dessa pessoa pequena, mas, enfim, ele tirou o high da Ásia, né? E provavelmente aqui foi o ponto mais alto da Ásia, da acumulação. E aí, a manipulação, ele subiu com velas impulsivas, como se fosse tomar a direção altista aqui. Só que logo depois ele derreteu, quebrando estrutura para baixo. E aí pegou o fundo aqui da manipulação e derreteu, certo? E aí a gente vai para a expansão, que é outra parte super importante. A parte que compõe o intervalo entre a abertura e o fechamento é referida como expansão do intervalo. E este é um desequilíbrio de preço dinâmico, que pode ser um desequilíbrio de alta ou de baixa em relação à abertura. Essa é a fase em que reflete o verdadeiro perfil de mercado que o market maker vai aplicar no preço, certo? Então, essa é a fase que a gente espera realmente para o dia. No caso, é o direcionamento do dia, que a gente chama. A gente está esperando por essa fase. Por quê? Porque é a fase mais longa, né? É a fase do trade que a gente vai conseguir obter maiores lucros. É o movimento direcional do mercado. Ele determina se é um modelo de compras ou um modelo de vendas. Então, como eu falei, se é o sell model ou o buy model. Isso a gente já precisa ter uma noção antes de acontecer, certo? Enfim, é nesse movimento que queremos estar. Inclusive, justamente para esse momento que devemos estar preparados, e por isso a importância de conhecer as fases de que tratamos aqui. Então, essa aqui é a nossa expansão, logo depois, como eu falei, daquele movimento impulsivo de manipulação aqui. E aí, a expansão, ela termina onde? No low do dia, nesse caso, né? Se fosse altista, seria no high do dia. Então, ela termina aqui. Tenha em mente estudar bem essas movimentações e fazer o backtest implementando-as junto com sua estratégia para buscar aumentar suas chances de sucesso. Quanto mais conhecemos os movimentos do mercado, melhor estaremos preparados para antever a ação de preço e assim lucrar com ela. Distribuição. Bom, a distribuição é o seguinte. Ela é um movimento onde os players que estavam posicionados durante a fase de expansão realizam seus lucros, ou parte deles, né? Às vezes eles não realizam tudo. E provocam um enfraquecimento naquele movimento impulsivo anterior, certo?
Nesse caso aqui é um cell model, né? Mas quando a gente está na questão autista, no bimodel, a gente está muito acostumado a ver a distribuição como a queda, né, logo após o pico do mercado. Nesse caso aqui, ele vai distribuir as ações que estavam, ou quem estava, as posições que eles estavam vendendo, agora vão distribuir, então vão começar a comprar. E ela ocorre no final do período diário. Tem sua característica de enfraquecimento da força do movimento em sua maioria, justamente pelo horário onde as bolsas de valores do mundo inteiro já encerraram suas atividades e os players realizaram seus lucros, certo? Então, justamente por causa desse horário, que a gente sabe que é lá para o final do dia, né, as bolsas vão fechando, as atividades vão diminuindo e as pessoas vão realizando seus lucros. E aí é onde ocorre essa distribuição. Então, existe o pico do dia, né, o high do dia ou o low do dia, e logo após isso, aí começa a fase de distribuição. Então, você tem que também estar antenado para saber qual a fase que você já vai começar a sair do mercado. Você já vai prestar atenção no horário, quando você está posicionado. Você vai prestar atenção no tanto que o mercado andou naquele dia, né? Se ele já esticou bastante. Se já está chegando no horário, sei lá, depois do meio-dia, por exemplo. Se ele esticou muito pela manhã, ou depois de 1, 2, 3 da tarde, principalmente. E aí o mercado vai começando a enfraquecer. Então, quando você vê sinais de fraqueza no mercado, a gente está nessa fase de distribuição, no final do dia. Aqui está mais de perto. Então, a fase de fraqueza. Não necessariamente tem que ser lá no final do dia. Às vezes ele começa antes, né? Mas normalmente é no final do dia. Bom, a gente agora vai falar sobre uns pontos bem importantes. Um ponto, na verdade, que é super importante para a gente entender essa dinâmica do Power of Three. A gente já sabe o que é a nossa acumulação, a manipulação, a expansão e a distribuição, certo? Só que aí a gente precisa entender a dinâmica dessas fases, dessas movimentações dentro do mercado. E para entender isso, a gente precisa sempre saber onde é que está um elemento principal. E quem é esse elemento principal? Que é o nosso preço-chave, ou preço de abertura, certo? Então, o preço de abertura, em torno do preço de abertura que vai girar, basicamente, essa dinâmica que a gente está estudando aqui. O preço de abertura é como um ponto de referência institucional. Essa faixa de preço é importante porque são preços que o Smart Money utiliza para suportar o seu modelo de compra ou venda, certo? Então, por isso que ele é super importante. Eu coloquei aqui, esses pontinhos aqui são a divisão do dia, né? O período que abre o mercado num dia e fecha do outro. E aí você tem lá, chama intervalo de sessão. Quando você está no TradingView, você clica e com a direita, e você vai lá para configurar o gráfico, ele tem lá um botãozinho que você fala, intervalo de sessão. E aí ele vai marcar para você. Inclusive, lembrando que você precisa colocar no gráfico o horário de Nova York. A gente seguia pelo horário de Nova York, certo? Não vai colocar o horário do lugar que você está operando, não. Que a gente tem que se guiar por Nova York. Então, a abertura de Nova York, a abertura de acordo com o horário de Nova York, a abertura do mercado é o nosso preço, o opening price, que é o preço de abertura, é o nosso ponto de referência maior, certo? É em torno dele que vai virar toda essa movimentação. O preço logo após o movimento de manipulação normalmente utiliza o preço de abertura como resistência
e suporte, expandindo para longe dele logo depois. Vocês estão vendo que aqui é o preço de abertura e que o mercado ele fica meio que variando nessa região aqui, até que ele rompe. Nesse exemplo aqui não está muito claro porque ele rompeu muito forte, mas normalmente ele quando rompe isso aqui, às vezes ele volta para retestar. Muitas vezes ele volta, retesta exatamente o preço de abertura e desce, certo? Então esse preço aqui ele vai ser um referencial. Por quê? Porque é a proteção dos institucionais. Aí aqui eles têm uma frase que falam que é justamente essa: expands away from opening price. Ou seja, ele expande para longe do preço de abertura. E muito dificilmente ele volta. Claro que sabemos que não só existem esses movimentos no mercado, óbvio. Nem sempre vai estar bonitinho o preço, nem sempre vai estar a acumulação toda formada, a manipulação bonitinha e tal. Não, tem dias que o mercado simplesmente não respeita isso aqui, faz outro tipo de coisa. Às vezes ele acumula o dia inteiro, às vezes ele está direcional um dia inteiro, enfim. Mas, quando ele faz isso, já dá para você aproveitar, certo? E acontece muito. Então, é bom você saber para poder estar sempre ligado para conseguir aproveitar as oportunidades quando elas surgirem. Inclusive hoje, para quem estava no mercado, para quem operou hoje, aconteceu um movimento perfeito no EURUSD em vários ativos, no caso. Eu vou até trazer. Eu trouxe, né? Porque eu tinha preparado aqui os slides e aí quando aconteceu hoje eu até fiz um print e joguei aqui para vocês verem depois. Que aconteceu hoje, oportunidades desenhadinhas, igual a gente está explicando aqui. Porém, quando eles ocorrerem, darão chance para quem tiver os olhos treinados para isso, de antecipar uma expansão e poder colocar-se no mercado de forma segura antes que ela ocorra, certo? E é justamente por isso que eu estou dando essa aula para vocês. Observe na figura que o preço vai criar um movimento de swing ao redor do opening price, impulsionando acima daquela faixa. E nesse ponto, o preço rompe com o high anterior e cria um cenário ideal para construir uma venda. Essa venda é algo que se denomina como Turtle Soup Sell. Isso aqui é o nome de um setup também do ICT, Turtle Soup, que é justamente quando a gente tem esse movimento impulsivo do stop hunt ou do swing e depois desce. Então, quando acontece esse movimento impulsivo, a gente vende aqui em cima. E aí pega um movimento de expansão, certo? Aí esse setup é chamado Turtle Soup. Só que é bem arriscado, né? É um setup meio arriscado porque você tem que saber muito bem o que está fazendo para você vender naquele topo, né? Tem gente que já está acostumado e já faz assim. Mas para quem não tiver, existem outras formas de você aproveitar isso que a gente está falando, que a gente está ensinando aqui, para você achar onde encaixar o seu setup. Principalmente se for usar o que a gente ensina, né? O que eu ensino no curso, que é nosso FVG e order block, essas coisas. Mas aqui ele não deu chance, né? Porque por isso não voltou. Mas às vezes ele volta, às vezes ele deixa um FVG por aqui, às vezes você pode diminuir também o tempo gráfico e conseguir pegar alguma coisa aqui por cima. Enfim, quando você domina a técnica, é só você, aliás, dominar a técnica, saber o direcionamento do mercado, que é o principal, porque se você não souber, você vai estar fazendo tudo errado. Então, você sabendo o direcionamento do mercado, você já sabe que vai dar venda. Você já sabe que existe uma manipulação, uma acumulação, que vai existir uma manipulação. E aí você espera chegar essa manipulação e aí você procura a sua oportunidade de entrar, entendeu? Então, o que eu estou querendo passar para vocês aqui não é um setup pronto para estar ensinando, isso, faz isso, isso. Não, eu quero que vocês criem uma mentalidade
que vocês conheçam o mercado, saibam o que vocês estão fazendo no mercado, saibam os movimentos que estão ocorrendo, para não ficarem perdidos. E vocês, com todas as ferramentas que eu estou dando, vocês vão fazer o seu discernimento, vocês vão fazer e tomar suas próprias decisões, certo? Se sentirem seguros para isso. Óbvio que eu já falei, antes de fazer isso que eu estou falando, antes de usar essas ferramentas, vocês têm que treinar, né? Tem que validar isso que eu estou falando. Não acreditem simplesmente no que eu estou aqui dizendo. Peguem isso e vão validar numa conta demo, abram uma conta aí na Markets, vão validar o setup, vão criar o próprio setup de vocês, entender como o mercado funciona, pegar essas informações e começar a testar vocês mesmos. E aí vocês criam um setup seu para depois, se depois dos testes que você fizer, você achar que está confortável, aí você vai para a conta ativa, certo? Mas antes de tudo isso, o que vocês precisam, e o que eu quero que vocês entendam aqui com esse curso, é que vocês mudem a mentalidade e que vocês entendam realmente como o mercado funciona, certo? Não fiquem procurando setup milagroso, porque não existe. Então, acho que vocês conseguiram entender até agora que o mercado, ele é um ecossistema e ele é um mundo. Então, se você não entende por que ele se movimenta, o que é que tem por trás daquilo ali, qual é a intenção dos market makers, para onde eles vão, o que é que eles acabaram de fazer e como eles funcionam, então você está perdido, você está ali para ser liquidez dos outros, certo? E é isso que eu estou ensinando aqui a você a não ser. Estou ensinando vocês a terem autonomia para não virar liquidez, para você ir buscar liquidez junto com eles. Entendeu? Enfim, o que o preço faz é basicamente romper com a máxima e induzir traders a comprar. No entanto, essas compras se misturam com vendas do Smart Money. Então, deixa eu apagar aqui. Passar para a próxima. Então, o que é que eu estava falando? Quando acontece isso, e o preço ele rompe essa região de acumulação aqui, ele está o quê? Induzindo os traders a comprarem, enquanto o Smart Money está só esperando, toma todos os stops e vende. Como eu já falei. Certo? Por exemplo, aqui também ele deixa um high antes, né, durante a Ásia, e depois ele quebra esse high. Justamente para criar essa indução. Quando vemos o mercado se mover para além do opening price, quebrando mínimos ou máximos feitos ao redor dessa faixa, tentamos buscar identificar ranges ou fractais em que podemos fazer uma entrada em tempos gráficos menores, pois sabemos que o Smart Money já iniciou sua corrida na direção determinada por eles anteriormente. E dificilmente esse preço irá contra a decisão tomada. Então, justamente, nesse caso aqui, para vocês verem como nada não é igual ao outro. Nesse caso, ele acumulou nessa região acima do open price. O que é que ele fez depois? Veio aqui embaixo, deixou mais um equal aqui, quebrou, tomou a liquidez e subiu. Então, nesse movimento aqui embaixo, já dava para você entender e conseguir pegar um setup. Isso aqui justamente foi um movimento que ocorreu hoje, inclusive. Deixa eu apagar isso. Eles irão proteger a região. Ou seja, essa só é vocês perceberem. Essa região do open price aqui, o preço veio acima, rompeu, veio abaixo e ficou tocando na região também. E depois rompeu para cima. Mas quando ele rompe de uma vez, quando ele faz a expansão, dificilmente ele vai voltar para cá. E se ele voltar, ele vai proteger essa região. Entendeu?
Essa é a intenção deles. Sabendo disso, podemos aplicar nossas ferramentas para ganhar alguma vantagem. Lembre-se, se o market maker decidiu que aquele dia será altista, então ele não vai permitir que o preço, uma vez superado o ponto de abertura, retorne colocando suas ordens em desvantagem. Certo? Por isso que é tão importante você saber a direção do mercado. A direção do mercado ela é mais importante do que qualquer setup que você tem. Então, aqui, mais de perto, para a gente ver como daria para ter pego essa operação aqui. O preço ele veio aqui abaixo, né, da acumulação e aí começou novamente a acumular aqui, né? Tudo isso aqui faz parte da acumulação, na verdade. Então, ele ficou em torno do open price. Depois ele veio, quebrou o low. E que horas? Vejam só como é importante não só a movimentação do preço, mas olha o que é importante, o horário. Olha o que aconteceu. Esse horário aqui, entre 3 e 6 da manhã, foi o low da Ásia. Foi o low da acumulação. E aí, quando chega a partir das 6, por ali, que a gente sabe que é o London Open, que é 2, 3, que é 4, 5, 6, é o horário mais de maior volume do London Open, né? Que é por volta dessas horas, de até 6, 7 horas. Aí o que é que acontece? O preço vem, 7, mais ou menos, acho que foi mais ou menos essa hora, 7. E aí toma o low asiático. Então a gente já tem uma referência, olha, quebrou o low asiático. Então quando ele faz isso, a gente conhecendo essa teoria de tempo e preço e sabendo que ele vai proteger, sabendo que provavelmente vai ser um dia altista, se a gente vê um movimento para baixo, a gente já está pensando o quê? Essa é a manipulação. Se eu estou esperando um dia altista e Londres está fazendo um dia, está fazendo um impulso para baixo, então essa é a minha manipulação. E aí você pode já entrar aqui, se você for mais agressivo, e colocar um stop, sei lá, uns 10, 15, 20 pips, 20, 30 pips abaixo. E aí você já está mais ou menos protegido. Porque normalmente, se o dia realmente for altista, ele não vai passar de, sei lá, vamos colocar no máximo 50, 60 pips. Não vai. Para o contrário da movimentação do dia. Eu acho difícil. Entendeu? Então, normalmente ele anda ali nos 20, 30 até 50, 60 pips, no máximo, 70. E aí, quando você vê isso aqui, que você já junta com todo o contexto que a gente já tem estudado, certo? Que é justamente aquele contexto de construir liquidez, tomar liquidez para subir para o outro lado. Lembram? Por isso que é importante assistir às aulas anteriores. Construiu liquidez aqui na Ásia, na acumulação, deixou um low, depois ele quebrou, tomou essa liquidez e subiu. Só que quando ele subiu aqui, quebrou, por exemplo, aqui a gente só veria num minuto, no caso. Ele quebrou a estrutura num minuto, voltou aqui, daria para você ter pego um trade bem aqui, com um stop aqui, e um risco-retorno excepcional. Isso, óbvio, que o que eu estou ensinando aqui, que eu estou falando aqui, óbvio que não é fácil. Pode parecer, se eu falando assim, é simples, né? Mas isso aqui é um conhecimento avançado, né? Para você ter. Não é todo mundo que entende isso que eu estou falando. Mas com as aulas que a gente já assistiu, juntando o conhecimento de lá com isso aqui, dá para você entender. Porque tudo isso é contexto. Se você tiver um contexto correto, saber a direção do mercado e enxergar depois, colocar estrutura e liquidez, você pega um trade desse, entendeu? É justamente isso. Você juntar estrutura, liquidez, direção do mercado, teoria de tempo e preço.
Acabou. Você só precisa disso para ganhar a sua vida. Aqui a gente tem outro exemplo, que foi hoje também. NZD USD, mesma coisa. Ficou aqui ao redor do preço, acima do preço, na verdade. Deixou um low logo no começo da acumulação, no começo da abertura, ficou acima. E aí, se a gente estava esperando um dia altista, quando o preço, horário, Londres puxou para baixo, tirou o low da Ásia, e aí o que a gente faz? Entra na compra. E o preço sobe. Mesma coisa. Mais um exemplo aqui. Dólar americano, dólar canadense, USD-CAD. O preço ficou aqui ao redor do Open Price. Ó. 3 horas da manhã, fez um high na Ásia. Estávamos esperando dia baixista. Quando foi 6 horas da manhã, impulso de Londres. Manipulação. Vende aqui. O preço quebrou a estrutura aqui. Se você diminuir o time, dava para ter pego a operação aqui. Mesma coisa. Outro dia, quer dizer, mesmo dia, Bitcoin, 5 minutos. Abertura. Fez um low aqui no início, ao redor do preço, veio aqui, ó, tomou horário, 6 horas da manhã, subiu, voltou aqui no 1 minuto, aliás, nos 5 minutos dava para ter pego. Mesma coisa, tá vendo, gente, como é que se repete? Se você vê o contexto, se você vê uma acumulação, você já tem o sell model, buy model na cabeça. Você já está, exatamente, precisa treinar o olho, tá com o seu olho treinado, é só prática. Coloque em backtest, vá vendo o que é que acontece. Divida lá o TradingView, coloque os seus intervalos de sessão e comece a olhar dia após dia, dia após dia. E aí você vê várias situações dessa de acumulação, manipulação, expansão. Acumulação, manipulação, expansão. Acontece sempre. Não digo todo dia, né? Mas acontece sempre. Isso é só uma ferramenta, né, que eu estou mostrando a vocês. Aqui, mais uma vez, preço ficou aqui abaixo. Esse aqui foi o high, né, da seção asiática. Depois ele veio aqui acima, tirou o high da Ásia. Aliás, foi na seção asiática que ele ainda fez. Isso foi no outro dia só. Na seção asiática ele fez e já desceu. Então, esse dia aqui, ele não fez... Londres não fez o que era para ter feito, que a seção asiática era para ele ter tirado esse high aqui. Ele não tirou. Bom, essa é outra dica que eu quero passar para vocês. Foi bom ter trazido isso aqui. Seguinte, quando acontece isso, o que é que a gente faz? A gente tem a acumulação, certo? Existe a acumulação ao redor do preço, fez um high aqui, 3 horas da manhã, então o high asiático é esse, né? Beleza. E aí, o que é que acontece? Estamos esperando um dia baixista, então a gente já espera que está no seu model. Quando chega Londres vem para baixo em vez de fazer a manipulação. Então, Londres não foi criar o high asiático, não foi fazer a manipulação, já começou a fazer a tendência do dia, certo? E agora? O que é que eu faço em Nova York? Então, quando acontece isso, que Londres, em vez de fazer a manipulação, já começa a fazer o direcionamento do dia, em Nova York, normalmente, ele vai fazer continuação. Quando Londres ele faz a manipulação, Nova York ele faz a reversão, que é para fazer o contrário, certo? Ele reverte e toma a direção que você estava esperando. Quando Londres não faz a manipulação, não faz o movimento contrário antes,
Aí, Nova York vai ser o quê? Procurar uma continuação do movimento, certo? Então, nós vamos ter... Isso é ouro mesmo, viu? Isso aqui você não encontra em qualquer canto, não. Nós vamos ter dois tipos de movimento. Temos um movimento de reversão, que é o que acontece no AMD raiz, né? Que é quando acontece a acumulação, manipulação e expansão, que é o que eu ensinei até agora. E tem esse aqui, que é o de continuação. Então, Londres sempre vai fazer um trabalho. Ou ele vai tirar o high ou low asiático no oposto da direção do dia. Normalmente ele faz isso. Ou ele já vai direto para a direção do dia. E se ele for para a direção do dia, você vai encontrar um lugar para entrar em Nova York para continuar com esse movimento. Simples. É só observar o que Londres faz. O segredo está aí. O que é que Londres está fazendo? Depois de você saber isso, aí você age de acordo. Beleza? Então, aqui a gente tem outro exemplozinho de manipulação ou de acumulação. Pulou, manipulou, Londres, subiu. Acumulou, manipulou, Londres tirou o high, desceu. Acumulou, deu uma... Na verdade, ele não... ainda pegou a manipulação aqui e subiu. Que não foi descer, mas foi acho que uns 5 aqui por aí. Já estava em Londres. Acumulou, manipulou, subiu. Mesma coisa aqui. Sempre se repete. Mas lembre-se, aqui 80% das vezes que acontece esse ciclo. Quando não acontece, vocês também já sabem o que fazer. E aqui é mesmo no começo. E temos a distribuição, né? Não esqueci. Aqui, mesma coisa, mas essa manipulação foi maior. Veio para baixo, tirou o low e subiu. Bom, considerações, né, finais. Primeiro, você precisa ter certeza de ter uma premissa de prazo mais alta em mente. Ou seja, para executar um setup nesses movimentos, a gente precisa ter certeza do direcionamento do preço, como eu já falei. Prazo mais alto, você precisa saber para onde é que o mercado está indo naquele dia. Aguarde o preço chegar em níveis específicos, né? Obviamente. Não entre antes de o preço chegar em zonas de interesse, demanda e oferta em gráficos semanais, diários, H4, e não menos que H1. Então, tudo isso que a gente está ensinando aqui, né? Esse setup, a gente também precisa olhar no contexto. O que é que tem lá na esquerda no dia anterior? Se a gente tem uma zona lá de demanda, de oferta, se tem um FVG, tudo que a gente achar que possa complementar nossa visão é importante. Por exemplo, hoje no EURUSD, essa análise aí de acumulação e manipulação, a manipulação ela caiu exatamente dentro de um FVG 30 minutos, certo? Do dia anterior. E foi a imagem que eu coloquei no Instagram hoje. Quem viu meus stories percebeu. Tem lá o FVG e o movimento de manipulação e expansão. Não se apresse para entrar antes. Use a teoria do tempo e preço. Aguarde até que o gráfico diário coloque um swing high ou low, né, fractal. Em resumo, você estará procurando preço de abertura, Judas Swing ou Stop Hunt, movimentos e alcances falsos, no caso da manipulação, e a expansão ou movimento real. É isso que a gente vai procurar. 3 coisas importantes para vocês terem em mente. Enfoque. Temos que saber o que queremos ver no preço. Ou seja, você já tem que ter a direção do mercado. O que queremos observar no desenvolvimento da ação do preço?
o que estamos buscando? Quais nossos objetivos na negociação? De acordo com isso, vai se desenrolar nossa abordagem. Exemplo, quero ver o price action neutralizando um high acima do preço de abertura. Isso é enfoque, certo? Então, você já tem que abrir seu gráfico, fazer sua análise e já ter a noção do que é que você está esperando para aquele dia. Isso aí é, no caso, é um trader que ele sabe o que ele está fazendo. Você não vai simplesmente abrir o gráfico, a gráfico me surpreenda. Não é assim. Tipo, eu digo sempre, óbvio, que a gente precisa ser flexível, né? Porque tudo pode acontecer. Ninguém é mãe de Ná. A gente não está aqui para prever. Então, a gente precisa entrar com um viés direcional, baseado, fundamentado no estudo, porém, de acordo com o que acontece no mercado, a gente tem que ter a flexibilidade também, porque ninguém é perfeito, certo? Fundamento, que é a segunda coisa importante. Para tomar um trading, você precisa ter fundamento, que foi o que eu acabei de falar. Não pode entrar em uma operação pelo que você acha que vai acontecer. Ah, hoje eu acho que vai subir. Não acha, você não pode achar. Você precisa ter fundamento para tomar um viés direcional baseado em algum fato. É justamente por isso que estudamos aqui essas teorias e práticas, que se repetem sempre no price action. Opere o que você vê, não o que você quer. Sempre tenha um fundamento que suporte suas decisões. Gestão, terceiro ponto, super importante. Neste negócio, as perdas são inevitáveis, mas você é o único que pode controlá-las. A chave para o sucesso aqui não é um setup, não são os métodos ou as técnicas, é a gestão. É exatamente como você lida com suas perdas, porque elas virão. Nesse jogo, o melhor perdedor vence, parafraseando Tom Hoover. Esse é um jogo que todo mundo vai perder. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo leva loss. Agora, como você vai levar esse loss? Como você vai gerenciar essas perdas? E como você vai esticar o máximo possível suas vitórias é quem vai fazer de você um trader lucrativo ou não. Certo? Então, isso aqui é a base. É a base do sucesso na aplicação dessas teorias que a gente fala. Beleza? Então, é isso que eu tinha para vocês hoje, basicamente. Espero que tenha agregado. Lembre-se sempre que conhecimento é poder e quanto mais a gente conhece, mais poder a gente tem. Então, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na semana que vem. E na quinta-feira, lembrando, temos nossa análise de mercado, certo? Compareçam. Quem gostou, depois pode deixar algum comentário, certo? Eu fico feliz com os feedbacks de vocês, se estiver ajudando. Comentar aí no canal ou lá no Instagram, enfim. E é isso aí, valeu. Até que eu nem tossi muito. Obrigada aí pela paciência, pela atenção e boa noite para vocês.